Se você chegou aqui nesse vídeo, imagino que esteja pensando em criar um podcast ou achou a ideia interessante de ter o seu próprio podcast, mas ainda não entendeu bem o porquê você deveria ter ou criar um podcast ou até como monetizar. Meu nome é Renato Lopes, eu produzo e sou o apresentador aqui, o host do podcast Profissão Mundo, com mais de 350 episódios ao vivo, e todo dia alguém me pede uma dica, então resolvi aqui compartilhar algumas informações sobre criação de podcast aqui, tá? Antes, peço a sua ajuda, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar aqui para receber mais informações do nosso podcast, mais dicas, e principalmente peço seu comentário, o seu ponto de vista aqui desse vídeo, e me ajuda com quais dicas vocês acham mais relevantes compartilhar sobre ter um podcast. Mas, sem ficar atrasando a conversa, vamos falar sobre o porquê ter um podcast. Olha, para mim o ponto mais importante, claro que ter um podcast pode ser uma questão, um pensamento, uma estratégia diferente para cada pessoa. Por exemplo, quando eu comecei o podcast, eu estava num momento ali um tanto, digamos, estagnado. Eu queria descobrir novas informações, aprender mais coisas. Eu pensei, por que não criar um podcast? Eu criei um palco para muitas pessoas e eu vou receber essas mentorias gratuitamente, quase que diariamente. Então, assim, quando economizei muito dinheiro quando pensei em criar um podcast, mas pode ser por outros motivos. Por exemplo, eu já criei podcasts em que a intenção era exclusivamente conquistar clientes. Por quê? Um podcast, muitas vezes as pessoas assistindo uma conversa nem percebem que estão sendo convencidas a entender melhor um produto, a entender melhor um serviço, e acabam comprando. Eu que venho da área comercial e de marketing, muitas vezes construí super vídeos elaborados falando sobre o produto e que às vezes eu até não capturava nenhum cliente, e quando eu fazia em um podcast, muitas pessoas passavam a ter interesse naquele produto. Então, assim, se você tem um produto ou serviço, é um mentor, tem um conhecimento, há muito tempo, vocês sabem, as pessoas estão trabalhando muito em infoprodutos, mentorias, afiliados. Eu recomendaria demais ter um podcast. Um podcast vai fazer você ter autoridade em relação àquilo que você fala, claro, a partir de quem você convida, do nicho que você atua, e as pessoas com certeza vão buscar informação com você sobre o seu serviço. Pode ser para apresentar, para ter um branding maior da sua marca também, não necessariamente vender, mas para que ela seja reconhecida. O que é em vender em si, indiretamente as pessoas vão acabar te procurando também para comprar o serviço. Pode ser por hobby, pode ser interessante também. Assim, eu não levo o meu podcast como hobby, eu nem recomendaria também. Existe um certo trabalho por trás para que você consiga entregar, mas sim, é possível ter um hobby. E eu digo para vocês que, apesar de, claro, hoje ser uma ferramenta importante da minha rotina, do meu trabalho, mas de certa forma é um hobby. Eu tenho todo dia conversas muito interessantes aqui no Profissão Mundo. Então, assim, não posso negar para vocês que também é um hobby, é uma forma que eu tenho aqui de dialogar, aprender coisas novas. A diferença é, claro, que com estratégia, com elaboração, você pode fazer do seu hobby algo que te dê um retorno financeiro. Basicamente do AdSense, não. A gente vai conversar mais sobre isso em outras oportunidades. Se você focar basicamente no AdSense, entrar na competição por entretenimento, dificilmente você vai levar o seu podcast para frente, porque, bom, é um mercado competitivo, já existem alguns players bem grandes já em atuação. Bom, não precisa nem falar o Flow, o Podpah, os sócios, o Primo, mas ainda assim te garanto que mesmo esses grandes players, boa parte da rentabilidade deles não vem necessariamente ali do AdSense. Então, uma coisa que já elimina do seu caminho ali, você que está pensando em criar um podcast, é que
não é o AdSense que vai te fazer dar continuidade ao projeto. Se você gostou aqui da nossa dica, eu vou deixar aqui para vocês um presente na descrição do nosso vídeo, um link para o nosso e-book, um e-book totalmente gratuito, não tem pegadinha, não tem letras miúdas, 10 passos para você ter um podcast aí de sucesso, do seu nicho, do seu trabalho, ou como hobby, ou como você achar que funciona melhor para você. 10 passos para você ter um podcast de sucesso, e-book gratuito, tá? Tá aqui o primeiro link aqui na descrição desse vídeo. De novo, gostou aqui do nosso vídeo, pessoal? Curte, compartilha, comenta bastante, deixa aqui o tópico que você acha que precisa entender mais sobre criar o seu próprio podcast.